Bom, turma do nono ano, como nós estudamos a Grande Depressão, ocorrida em 1929 nos Estados Unidos, diretamente para o mundo, né, a Grande Crise, a formação dos poderes políticos, né, totalitário, nazismo, fascismo, né, que foram os mais fortes, bem como aqui no Brasil teve o Estado Novo. Mas o fascismo e o nazismo foi a grande influência nesse assunto que eu irei abordar nesta aula. Fascismo na Itália e nazismo na Alemanha, né? Na Alemanha nós tínhamos Hitler, na Itália Mussolini. Então, esses dois homens, né, provocaram nessas nações o espírito, trouxeram à tona o espírito de revanche. Revanche de quê? Da Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses acontecimentos que a gente viu, da Grande Depressão, aí o fascismo, o nazismo, o totalitarismo, está arraigado ainda na Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial ainda está arraigada naquela questão de poder, de expansão econômica. Então, na medida que a economia mundial crescia nas grandes potências, entre Inglaterra, Alemanha, Itália, França, ambicionavam expandir essas riquezas com o imperialismo e o neocolonialismo, levando a esses acontecimentos, que foram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E aí agora a gente vai entrar, né, entender um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior desastre até então conhecido na história da humanidade. Foi a Segunda Guerra Mundial, pelo número de mortes, pelos acontecimentos desta guerra, que levou, né, a população a colocar a cabeça, né, no lugar e entender que uma terceira guerra seria o fim, né, de toda a Terra, né, de todo o planeta Terra. Então vamos lá. Então a Segunda Guerra, vinculada à Primeira Guerra, pelo Tratado de Versalhes, onde a Alemanha sofreu severas punições desse Tratado de Versalhes, gerou no povo alemão o espírito de revolta. E quem aguçou esse espírito de revolta foi nada mais, nada menos que Hitler. Que o mesmo também aconteceu na Itália por Mussolini. Mas Hitler, esse realmente ficou na história. Ele é mais destacado do que o próprio Mussolini. E aí ele trouxe, né, toda essa revolta para o povo alemão e fez com que realmente a Alemanha olhasse para o mundo com toda a revolta e com a ideia também de expansionismo. Então a ideia não era só uma guerra, provocar uma guerra e ir lá descontar o acontecimento. Não, a ideia também era um espaço vital. A Alemanha também, ele instigava as pessoas nessa questão do espaço vital. Então, o que seria o espaço vital? Domínios. Domínios sobre mais territórios e territórios ricos também. Então, a Alemanha, o poder subiu a cabeça. E aí, logo de início, né, nós vamos ter a formação de dois grupos, né? Na Primeira Guerra Mundial, teve a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Na Segunda Guerra Mundial, vai ser substituído esses nomes. Nós teremos o Eixo, o grupo do Eixo e o grupo dos Aliados. Então, quem liderava o grupo do Eixo? O grupo do Eixo era liderado por Alemanha, por Itália e pelo Japão. O Japão aí agora, né, estava uma grande potência mundial. De um outro lado, tinha os aliados, que era França, Reino Unido ou Inglaterra e Estados Unidos. Então vemos aí grandes potências fortíssimas, só que ainda de lado está a União Soviética, a Rússia. O que é que vai acontecer? Depois da formação desses grupos, né, vem o caminho sem volta. Então o caminho sem volta é justamente o acordo. E aí o que é que aconteceu? Foi feito um pacto nazi-soviético de não agressão. Então a União Soviética, a Rússia, né, a Rússia europeia, preocupada, né, com medo, né, da situação que estava, o calor, né? Então pensou logo, deixa eu fazer logo um acordo aqui com a Alemanha para a gente não bater de frente com a outra e a gente não ter, né, a União Soviética acreditava que não tinha força suficiente para enfrentar a Alemanha. Então, eles criaram um pacto soviético de não agressão, assinado em 1939 pelo Acordo Alemão-Soviético, dividiram a Polônia
e a União Soviética recuperaria territórios perdidos no final da Primeira Guerra, né? Que foi a Rússia, que ela, lembra que ela saiu, não foi também a Revolução Russa, saiu da guerra porque estava num processo de revolução. Então aí é o caminho sem volta, feito entre a Alemanha e a União Soviética. Invasão da Polônia. A invasão da Polônia, gente, marca o início da Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invade a Polônia, o país polonês, invade, bombardeando e tudo mais, aí tem início da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu no dia 1º de setembro de 1939. A Segunda Guerra durou mais anos do que a Primeira. A Primeira foi de 1914 a 1918, 4 anos. A Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Foram 6 anos a Segunda Guerra Mundial. E aí, né, no meio dessa guerra, desse rebuliço todo, gente, eu já tinha falado para vocês que Hitler, né, ele estava revoltado com os judeus e fez com que o povo também se revoltasse com os judeus, culpava os judeus do fracasso da Primeira Guerra, nada, coisa de louco. E também queria tornar a raça, deixar a raça ariana, né, que eles tinham essa denominação de raça, né, dominar o mundo, né? E então eles queriam dizimar não só com os judeus, mas também com os negros, as pessoas que nasciam com deficiência física, que eu também falei, ele dizia que servia para nada, mandava matar, os homossexuais mandava matar. Então foi uma atrocidade sem precedente realizada por Hitler durante, né, o período que ele esteve à frente do poder alemão. E ele conseguia realmente manipular a cabeça do povo alemão para fazer aquilo, né? Ele tinha um exército do lado dele. E aí daquele que fosse contra. Então, houve, como chamamos, de holocausto. O holocausto, gente, foram 6 milhões de judeus mortos no campo de concentração. Ele, né, colocava esses judeus num campo de concentração, trabalhavam forçadamente e depois mandava matar numa câmara de gás e incinerava os corpos. Tem 2 filmes interessantes para assistir e ver esse acontecimento, que é Olga, o filme de Olga, e O Garoto de Pijama Listrado. Bem como também tem As Últimas Horas de Hitler, mas As Últimas Horas de Hitler, embora seja um filme prolongado, não traz esses elementos, né, como traz a Olga, que tanto Olga retrata a situação da Alemanha como do Brasil, e O Garoto de Pijama Listrado, que destaca muito bem a situação dos campos de concentrações. Era algo, gente, desumano. Por isso que é considerado o crime hediondo da humanidade, né? Sem precedentes, como eu já falei. 6 milhões de judeus foram mortos. E além desses judeus, homossexuais, deficientes físicos, negros, também entraram nesse rolo, né? Que é, como eu disse, eles queriam o branqueamento, né, da Alemanha e, consequentemente, da Europa. Então, aí, né, o famoso Holocausto. É tão triste falar sobre isso. Aí vem um avanço do eixo. Então, o avanço de quem? Da Alemanha. A Alemanha conseguiu avançar sobre os países europeus. Ela estava bem preparada, né, na questão armada. E vinha com tudo. A França ficou tremendo nas bases, até de admirar, porque a França é um país bem desenvolvido. Então, logo eles conseguiram o domínio da França, os alemãos. E aí, quando consegue o domínio da França, já sabe, os outros países, né, recebem o controle alemão. Lembrando que a Alemanha não foi besta de mexer com os Estados Unidos, não. Que os Estados Unidos depois entra, né, nesse cenário. E aí a Alemanha vai querer, né, fazer isso. Vocês tinham até um mapa no livro de vocês, na página 87, onde pode ser observado os domínios da Alemanha, né? Até que ponto a Alemanha chegou a dominar. Vocês vão ver lá o país alemão, os territórios que foram anexados, né, à Alemanha, a ocupação militar alemã, que foram muitos países. Nós temos a Noruega, a França, a Polônia, a Croácia, a antiga Iugoslávia, a Grécia, né, foi dominada
por alemãos. Aí teve os países aliados, né, como a Itália era aliada, Romênia era aliada, Hungria era aliada, Bulgária era uma das aliadas, República Francesa também, países adversários da Alemanha. Aí a gente tinha Reino Unido, que é o Reino Unido, né, tá lá a Inglaterra, e a União Soviética. Eles tinham feito acordo, viu? A União Soviética e a Alemanha. Mas a União Soviética passou a ser rival depois da Alemanha. Mas teve um motivo para isso. Então nós temos, né, esse avanço no início da guerra, lá 1939, 40, até 42. A Alemanha estava, né, todo mundo tremendo nas bases, os países, em relação à Alemanha. Menino, quando a Alemanha foi invadir a União Soviética, invasão da União Soviética aqui. Aí o negócio não prestou, não. Só que eles foram astutos, os soviéticos. Os soviéticos neutralizaram o próprio país, né, de uma forma que a Alemanha não ia conseguir vencer. E aí, né, foi o revanchismo, como assim chamado. Então eles tinham feito um acordo, mas a Alemanha quebrou o acordo. Então a Alemanha avançou para a União Soviética, ambicionando o espaço vital, né, russo. E aí entrou lá, só que lá eles quebraram a cara, bem direitinho. A invasão da União Soviética tinha como objetivo principal derrotar o comunismo. Era o objetivo principal, porque lá a União Soviética era comunista, como eu falei, né? Que depois vai ter o duelo, né? Entre essa potência e os Estados Unidos. Aí, né, essa questão do comunismo soviético e controlar os recursos do país. Tinha muita riqueza. Em particular, o petróleo, a produção industrial. Os alemãos avançaram rapidamente no território soviético. Em setembro, chegaram a Leningrado. Olha só, né? A ambição da Alemanha. Como eu disse, passou por cima de um acordo, porque ambicionava as riquezas que os soviéticos tinham. Então, eu quero lá saber de acordo. Hitler já estava louco mesmo e meteu a cara e foi fundo nessa questão. Aí o que é que acontece? Né? No final de 1941, a campanha alemã começou a se complicar por conta disso, porque o país não era besta. Em Moscou, os alemães sofreram sua primeira grande derrota. Moscou, lá na Rússia. Então, a Alemanha sofreu sua primeira derrota logo em Moscou. Pensava que ia ser fácil, mas não foi. Então, aí começou a decair, né, a Alemanha. De um outro lado, né, nós tínhamos também a ofensiva aos aliados, que foi aquele grupo que foi formado, que era Estados Unidos, a Inglaterra e França. Então, esses aliados, né, como estão sendo atingidos, eles também vão dar o seu revanche, né, sobre os nazistas. E aí começa, né, todo o conflito ficar mais intenso. Então, aí nós vamos perceber, né, a guerra. A Alemanha frente aos aliados. No final das contas, a Alemanha estava praticamente só nessa guerra. Ela fez o funaré todinho, tinha o Japão. Aliás, tinha o Japão ainda debatendo. A Alemanha ficava lá e cá, não sabia nem. A Alemanha não, a Itália e ficava lá e cá e não sabia para onde ia diante desses acontecimentos. E aí, no caso, a Rússia consegue, né, a União Soviética consegue vencer os alemãos. Os alemãos vão ficar cada vez mais fracos. Que aí é onde é inaugurada uma fase da guerra, que no caso vai ser a última fase da guerra. E essa última fase da guerra, tanto é quando a Alemanha começa a perder poder frente ao Exército Vermelho, né, lá russo, como também conseguiu, né, com a ajuda de outros países, a França conseguiu seu território de volta, né, fez a desocupação. E quando Hitler viu que estava acuado, digamos assim, aí o que é que Hitler fez? Junto com a mulher dele, né, foi seu fim, né? Ele se suicidou, né? Se suicidaram, na verdade. Já o outro, Mussolini, foi capturado, né? E executado. Foi o fim de Mussolini. Diz que Hitler se matou junto com sua esposa. E Mussolini, né, foi capturado e foi morto. Foi o fim dele. Então quer dizer que a Alemanha começou com todo aquele vigor, né? E depois começou a perder força. Quando ele bateu de frente com os soviéticos, né, o Exército Vermelho,
aí a Alemanha já não conseguiu. Aí começou a perder, foi fracando cada vez mais. Enquanto isso, ficavam as outras duas grandes potências, Estados Unidos e Japão, brigando entre si. E aí foi o que aconteceu nessa briga também entre Japão e Estados Unidos, um bombardeio. Outro também acontecimento triste. A Já finalizando o bombardeio, né, entre Estados Unidos e Japão, aí eis que os Estados Unidos lança a bomba atômica, né? Lança uma bomba atômica sobre o Japão, onde essa bomba, né, vai destruir a cidade de Hiroshima e depois lança outra em Nagasaki. Então as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram arrasadas pela bomba atômica dos Estados Unidos. Muitos mortos, muitos feridos. Outros, né, que depois de algum tempo sofreram muito com as radiações químicas da bomba, né, com câncer, né, câncer de pele e outros tipos de câncer mais. Veja o sinal, o saldo desastroso, que eu quero dizer, da Segunda Guerra Mundial. E aí, sobre esses acontecimentos, né, aí tem a situação durante a guerra. Então, a situação não era das melhores durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os habitantes das nações mais desenvolvidas conviviam diariamente com a destruição e a morte. Então imagine só, aí a França tão desenvolvida, mas conviviam com essa situação, né? Medo, morte a todo tempo, destruição. Na própria Alemanha também tinha esses acontecimentos, na Itália, aí no Japão, na Rússia. Então era a situação triste, horrível durante essa guerra. A gente não pode, de forma alguma, nem pensar. Só em falar na guerra já deixa a gente com medo, né? Porque coisa boa nunca vem. E aí a vida nos guetos, gente. Então, os alemãos, com a loucura deles, né? As pessoas que eram perseguidas, né, eram presas em guetos, né? Que era assim chamado. Eram áreas fechadas, fortemente policiadas, áreas fechadas nas cidades, né, que eles mesmos podiam construir isso, para onde todos os judeus eram forçados a se mudar, que eram os guetos. Depois que esses guetos, né, foram descobertos, teve uma confusão danada, aí transferiram os judeus para os campos de concentração fora das cidades. O mundo depois da guerra foi o resultado trágico, né? Muitos mortos, muitas destruições, né, dos países, né? Vários países destruídos, e aí quem tem que se recompor todo novamente. Então, o mundo depois da guerra não foi nada interessante. E aí, depois do mundo pós a guerra, vem a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, como eu falei lá na Primeira Guerra, né, que foi criado um sistema que não deu certo, que foi a Liga das Nações. E aí, em substituição à Liga das Nações, vem a ONU. Então, a ONU, né, é um órgão que está aí para garantir a paz no mundo. Mediante aos acontecimentos do Holocausto, mediante aos bombardeios, mediante a bomba atômica, né, fez com que a população da época, os políticos da época, né, os que governavam as nações, entrassem no consenso. Nos Estados Unidos, né, criaram a ONU para manter a paz no mundo, para intervir, de fato, em guerras. E aí é bem organizada a ONU, né? Tem vários subgrupos dentro da ONU, mas a ONU existe e ela existe para manter a paz mundial. Então depois a gente vai dar continuidade ao estudo a partir da Guerra Fria. Por enquanto, Segunda Guerra fica por aqui.